Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson Marques e essa é a 6ª edição do DLCast, o podcast do jornal Diário do Litoral. Aqui nós contamos as histórias mais sombrias e sobrenaturais de Santos e região, e relembramos ainda causos e crimes que chocaram a todos nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E no programa de hoje, os espíritos atormentados no terreno do La Plage. Meus amigos e minhas amigas, para contar essa história, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Meados do século XIX, final do século XIX, começo do século XX. O terreno onde hoje funciona o maior centro comercial do Guarujá, o Shopping La Plage, ele fica situado ali na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 885, bem no centro da cidade, na Praia das Pitangueiras, em frente à Praia das Pitangueiras. Um lugar belíssimo, um lugar com uma vista voltada ao mar, voltada à praia. Inclusive, quem opta por esse local para fazer suas compras ou suas refeições tem esse privilégio, né? Dependendo se você procurar as lojas que ficam no fundo do shopping, você tem um privilégio. Algumas lojas são abertas, a vista ela é aberta para o mar, então você pode fazer suas compras e ainda observar a beleza natural, né, que Guarujá oferece. Mas nem tudo são flores, nem tudo é tão bonito, nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado popular. E o terreno onde hoje se localiza o shopping, ele tem uma história bem pesada. Ele carrega lendas e mistérios que, pelo que a gente vai abordar neste podcast, eles perduram até hoje. Inicialmente, segundo a lenda, no final do século XIX, o terreno onde hoje funciona o La Plage, ele funcionava como um manicômio. As instalações ali eram as instalações de um manicômio, mas um manicômio nada convencional. Um manicômio que, além de torturar as suas vítimas com métodos absurdos que buscavam a cura mental dessas pessoas, ainda contavam com médicos. Eu faço uma referência aqui à palavra médicos entre aspas, que acreditavam que muitas daquelas loucuras se davam à presença de maus espíritos. E faziam desde exorcismos não profissionais, todos nós sabemos que o exorcismo existe, até rituais satânicos. Já que se não era possível recuperar o corpo daquelas pessoas, que você liberasse a alma delas. As torturas mais absurdas eram praticadas neste local. Desde cirurgias cerebrais, sem nenhum cuidado, sem nenhuma higiene, com o centro cirúrgico que mais parecia um açougue decadente, até choques elétricos, pancadas na cabeça dos pacientes. Muitos desses pacientes acabaram morrendo, sucumbiram a essas sessões horripilantes de tortura e morreram ali no local. Um dos casos emblemáticos, segundo a lenda, é de um rapaz de aproximadamente 37 anos que seria um dos pacientes mais violentos desse sanatório, desse manicômio. E os médicos do local então decidiram por libertar sua alma, mas libertar sua alma ao diabo. Segundo ele, essa alma já estava tomada. Um demônio já havia possuído esse paciente devido ao seu comportamento agressivo.
E a forma de se livrar daquilo seria entregando, facilitando o serviço, encurtando o caminho de liberar a sua alma para que a sua alma buscasse o caminho do inferno. E nesse ritual satânico que foi praticado, algumas coisas deram errado. Esse rapaz acabou sofrendo muito com torturas que envolviam fogo, perfurações na pele, marcas feitas nas suas costas, no seu tórax. Um ritual que teria durado cerca de 3 horas até que ele fosse a óbito. O que diz a lenda é que o espírito desse rapaz jamais deixou o terreno do La Plage. Pós-manicômio, onde, mais uma vez, eu deixo claro a vocês que não foram só 1, 2, 3 ou 5 mortes, foram dezenas de mortes cruéis ali. Depois desse manicômio, esse manicômio ele foi desativado. O local foi reformado para abrigar então o Hotel La Plage, onde uma figura ilustre acabou se hospedando lá e se matando em um dos quartos desse hotel. E eu estou falando do pai da aviação, eu estou falando de Santos Dumont. E quem vai contar um pouquinho dessa história pra gente é o jornalista LG Rodrigues. Fala aí, LG. Alberto Santos Dumont, um gênio, um visionário, um marco, um brasileiro. O que podemos dizer que ainda não foi dito desse engenhoso cidadão? Nascido em terras tupiniquins, mais precisamente em Cabangu, Minas Gerais, ainda em 1873, o brazuca mais voador da história tinha descendência francesa. Filho de engenheiro por formação, Alberto teve 7 irmãos, 7, e ele mostrou desde cedo interesse pela literatura de Júlio Verne, e decidiu viajar para a terra do croissant na juventude junto de seu pai, que se recuperava de um acidente, e ele viveu a intensa Belle Époque. Uma vez na França, o Dumont mostrou profundo interesse em balões e dirigíveis, o que o levou a estudar motores de combustão. E esse estudo, além de o fazer ser o primeiro brasileiro a dirigir um carro na América do Sul, também o fez se tornar um dos maiores nomes da aeronáutica e da aviação. Criador do 14 bis e de diversos outros modelos de aeronave, Dumont se viu obrigado a aposentar depois de um acidente. Perturbado com notícias de que aviões eram usados para bombardeios durante a Primeira Guerra Mundial, ele voltou ao Brasil, onde ficou aos cuidados do sobrinho, que o auxiliou durante anos e anos de depressão. A Revolução Constitucionalista deixou ele ainda mais abalado, e a sua vida infelizmente chegou ao fim em 1932, após ele ter cometido suicídio em Guarujá. Dumont faleceu aos 59 anos de idade. Bom, Santos Dumont então suicidou-se em um dos quartos do Hotel La Plage. E o Hotel La Plage já contava na época, isso nós estamos falando já do século XX, tá bom? O manicômio, o sanatório, final do século XIX, o Hotel La Plage, século XX. O Hotel La Plage também carregava lendas de aparições, vultos, portas que abriam e que fechavam sem nenhuma explicação. Já carregaria o Hotel La Plage as histórias, as energias daquele sanatório, daquele manicômio? Não sabemos. Depois disso veio então o Shopping La Plage, que existe até hoje. E como eu falei no início desse podcast, é um dos locais, se não o local mais procurado por turistas na cidade, pelas suas facilidades de acesso, pela sua localização, a vista maravilhosa que ele tem, e também pelas diversas opções que oferece, desde lojas
praça de alimentação completa até cinemas. As histórias, meus amigos e minhas amigas, essas histórias de assombrações no local, elas não pararam. Elas continuam até hoje. Diziam que quadros, fotos antigas, talvez da época do Hotel La Plage, lá no começo do século XX, ainda estavam no local. Ainda podiam ser vistas no shopping, mais ou menos aí entre os anos de 2000 a 2010. Mas elas ficavam num local curioso. Elas ficavam no teto, na entrada lateral do shopping, não pela principal, ali pela lateral. Quem conhece o local, olhando de frente pelo seu lado direito. Fotos antigas grudadas no teto, cruzes intercaladas com fotos. E quem presenciou isso, quem viu isso, é a também jornalista Gabriela Lutz, que em 2008 esteve no local para fazer uma matéria sobre as lendas dos espíritos atormentados no terreno do La Plage. E ela que vai conversar com a gente agora. Gabriela, conta pra gente o que se viu no La Plage em 2008. Então, Jefferson, quando eu tive lá em 2008, por volta de 2008, eu fui conferir, né, o que todo mundo falava. E realmente, logo quando você entra, o que hoje é a entrada do estacionamento, na época ainda não existia esse estacionamento, né, ali na lateral do shopping. Você entra e tem uma entradinha por ali, não é a entrada principal. Logo ali, na divisão onde são os corredores, se você olhasse para o teto, você encontrava uma cruz. Tinha uma cruz pregada ali, né, no teto. Conforme você ia andando, era sempre assim nas divisões dos corredores, né? Onde eram as divisões do corredor, no topo de algumas escadas, porque ainda tinham mais escadas, né? Na época, dentro do shopping, do que hoje é o shopping. E aí você encontrava fotos também pregadas no teto, quase no teto, bem na divisão da onde eram os corredores. E eram fotos bem estranhas assim mesmo. Pareciam imagens de santos. Você não identificava ao certo. E, inclusive, em algumas posições que você ficava, parecia que aquelas fotos mudavam, né? A figura daquela foto mudava. E realmente é uma sensação bem estranha quando você entra nesse tema, né? Você vai pesquisar sobre isso. As fotos, essas cruzes eram intercaladas. Uma era foto, outra era uma cruz. Uma foto, uma cruz. Você realmente fica bem assustado. É uma coisa bem, bem assustadora mesmo, assim. Obrigado, Gabriela. Nós conversamos também com uma pessoa que trabalha na praça de alimentação do shopping desde o ano de 2018. Mas essa pessoa topou conversar com a gente desde que a sua identidade fosse mantida em sigilo. E ela não quis gravar um áudio, com medo de ser reconhecida. Segundo ela, os patrões, os chefes da empresa onde ela trabalha na praça de alimentação, em um ali dos restaurantes, disse que era proibido que qualquer funcionário falasse sobre qualquer tipo de lenda do shopping. Então ela tem medo de perder o emprego. É uma coisa absolutamente compreensível, ainda mais nos tempos de hoje que estamos vivendo. E então nós vamos chamá-la de Maria, um nome fictício. A Maria contou para nós que vivenciou 2 experiências macabras desde quando ela começou a trabalhar no shopping, e que normalmente essas experiências acontecem mais à noite, talvez pelo movimento baixar, talvez pelo ambiente ficar mais silencioso.
menos pessoas circulando, talvez você consiga observar com mais detalhes algumas coisas. O primeiro relato da Maria aconteceu, segundo ela, no dia 16 de dezembro de 2019, à noite. Ela estava no local, o shopping estava fechado. Ela estava arrumando algumas coisas ali no local que ela trabalha. E ela, de costas para o balcão, ela percebeu que uma pessoa havia encostado no balcão, como que fosse fazer o seu pedido. Ela tomou um susto porque era um vulto, como se fosse uma pessoa alta, uma pessoa de, segundo a Maria, mais de 1,90 m de altura, uma pessoa forte. Ela percebeu a aproximação daquele vulto e nisso ela se virou pro balcão. Não era possível que nenhum cliente estivesse ali, o shopping estava fechado. Quando ela se virou pro balcão, ela viu aquele vulto caminhar. Como que aquele vulto fosse curioso, como se ele olhasse o que a Maria e os outros funcionários que estavam ali, o que eles estavam fazendo. Aquele vulto se aproximou do balcão, olhou e na sequência caminhou para o lado esquerdo, como se estivesse passeando pela praça de alimentação. Imediatamente a Maria saiu do balcão onde ela atendia, porque ela iria acionar o segurança do shopping, dizer: olha, tem alguém aqui dentro. E ela não viu ninguém. O segundo relato que a Maria nos contou envolve um cliente. Era uma noite de inverno, era um sábado, ela não tem precisamente a data, mas foi recente, no ano de 2020, o ano passado. Segundo a Maria, foi assim que liberaram durante a pandemia, assim que houve uma nova flexibilização para o funcionamento dos locais e o shopping estava com horário reduzido, a praça de alimentação estava com horário reduzido. Então as pessoas não podiam sentar ali para comer, elas tinham que pegar os seus lanches, o que é que seja, e comer em outro local. E a Maria conta que chegou uma mulher para fazer o pedido, fez o seu pedido, eram 2 pedidos, eram para ela e para mais uma pessoa. E ela falou: nossa, eu tô morrendo de dó. Como é que os pais deixam uma menina desse tamanho sozinha? A Maria olhou e falou: senhora, perdão, eu não entendi. Aquela menininha que tá encostada ali na mesa, ela me pediu comida, ela disse que estava com fome. Você vê, essa menina não deve ter nem 10 anos, sozinha, na rua, inverno, provavelmente com frio, com esse vestidinho fino que ela tá, descalça. Como que os pais deixam uma criança, uma menina vulnerável assim no meio da rua? A Maria, quando olhou para onde a cliente apontou, a Maria não viu ninguém. A Maria então voltou-se para a mulher e perguntou: senhora, aonde está essa criança? E a mulher novamente apontou para a mesa. A mesa, lembrando que não estava com as cadeiras, não era permitido ainda por causa da pandemia se alimentar dentro da praça de alimentação. A menina estaria, segundo a cliente, em pé, do lado da mesa, aguardando sua refeição. Apenas a mulher, apenas a cliente estava vendo a criança. A Maria então se assustou, mas não quis demonstrar isso para a mulher. Voltou a sua atenção para o próximo cliente da fila, olhando sempre na direção que a mulher dizia que a criança estava. E ela não via ninguém. Eis que o pedido da mulher fica pronto, a mulher retira o pedido. Segundos depois a mulher volta para o balcão e pergunta para Maria: você viu para onde aquela menina foi? E a Maria fala: senhora, desde a primeira vez que a senhora disse sobre a menina, eu não vi menina nenhuma aonde a senhora apontava.
A mulher então, atordoada, incrédula, a mulher passa a procurar a menina pelo shopping, segurando a refeição que ela havia comprado para ela e para a criança. A Maria não sabe se ela encontrou essa menina ou não, porque a mulher também não voltou para dizer nada. Porém, a Maria acredita que pelo fato de só a mulher estar visualizando aquela criança, a criança se tratava de um fantasma. Ela vai muito além. Há relatos de pessoas, inclusive nas redes sociais, dizendo verem vultos pelo shopping, dizendo verem pessoas entrando principalmente em banheiros e desaparecendo em seguida. Os relatos são muitos. E o intuito do DLCast não é fazer você acreditar ou não. O nosso intuito é apenas em caráter de entretenimento, claro, com a responsabilidade que o jornalismo nos obriga a ter. Mas nós temos um caráter de entretenimento, de resgate de histórias, lendas, crendices populares. Confesso a vocês que eu nunca visualizei nada de estranho no Shopping La Plage. Frequento muito aquele local, já frequentei pela manhã, já frequentei à tarde, já frequentei à noite. Mesmo sabendo dessas histórias no terreno do shopping, né, na verdade, os espíritos que possam estar ali, as lendas não envolvem o shopping, mas sim o terreno onde o shopping está instalado. Eu nunca presenciei nada de diferente, nada de estranho, nada que me causasse arrepios ou calafrios. Isso significa que essas coisas não estejam lá? Não. Quem sabe um dia, até como eu fiz no Teatro Municipal de Santos, quem sabe um dia eu não passe uma noite ali no terreno onde hoje é o Shopping La Plage e conte pra vocês quais foram as sensações e as experiências que eu tive no local. Não é mesmo? Essa foi mais uma edição do DLCast, a 6ª edição do DLCast, que está disponível no site do Diário do Litoral, que é o www.diariodolitoral.com.br, nas nossas redes sociais, que é facinho de achar, Facebook Diário do Litoral, Instagram Diário do Litoral, vocês encontram a gente com a maior facilidade. E esse podcast também está disponível nas principais plataformas digitais. A gente está falando de SoundCloud, a gente está falando de YouTube, a gente está falando da Apple Music e assim por diante, ok? Gostou dos conteúdos, gostou das histórias? Compartilhe, siga a gente também nas redes sociais, passe esses conteúdos para os seus familiares e amigos que também adoram esse tipo de história. Nós vamos ficar bem felizes com isso. E você, tem alguma experiência no terreno onde hoje funciona o La Plage? Já passou por alguma coisa sinistra, alguma coisa sem explicação? Compartilha com a gente. Compartilha também com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, com os nossos leitores. Ok? Eu sou o Jefferson Marques. Esse podcast teve a participação do também jornalista LG Rodrigues e da também jornalista Gabriela Lutz. Um abraço a todos e até a próxima edição. Tchau, tchau.